Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. A corrida pela Prefeitura de Fortaleza não está apenas nas ruas e nas redes sociais, mas entra também e principalmente na Justiça Eleitoral, com pedido de liminares sobre possíveis irregularidades na propaganda dos candidatos a prefeito. Eu quero abrir o bate-papo político falando justamente com o jornalista Beto Almeida sobre a guerra de liminares. A coligação puxada pelo PROS, que tem como candidato a prefeito o capitão Wagner, está vigilante e já conseguiu retirar do ar propaganda que vincula o governador Camilo Santana ao candidato do PDT, José Sarto. São movimentos, jornalista Beto Almeida, que aquecem os primeiros dias da campanha na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Olha só, Luzenor, a guerra de liminares é uma estratégia de campanha que se é utilizada pelos adversários em todas as ocasiões e marca esse início de campanha exatamente pelo candidato da oposição, o deputado capitão Wagner, né, numa ação deliberada para inibir essa vinculação que está sendo feito já também nesse início de campanha pelo candidato José Sarto à imagem do governador Camilo Santana. Pelo menos, Luzenor, 7 liminares já foram concedidas pela Justiça, ordenando a retirada imediata de publicações em que o candidato pedetista José Sarto aparece ao lado do governador Camilo Santana, que é do PT. Ora, segundo as decisões dessas liminares, essas postagens acabam causando uma certa confusão e até desinformação no meio dos eleitores, já que isso associa a imagem do governador Camilo, que é petista, a uma candidatura concorrente, no caso, o pedetista José Sarto. Claro, a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral é muito clara. Um candidato de um partido não pode pedir voto para o candidato de um outro partido. O governador Camilo Santana tem feito, inclusive, esse esforço de dizer, por exemplo, que o José Sarto, no caso, o candidato do PDT, existe essa parceria, que não é apenas uma parceria administrativa, como de fato é conhecida, o PT, o Camilo Santana, com o PDT, né? Mas que é uma parceria também política. O governador Camilo Santana sabe, no entanto, que não pode pedir votos para o candidato José Sarto, como de fato não tem feito. Logicamente que tem ressaltado sempre que pode, Luzenor, é esta parceria política e administrativa. E olha, não para só por aí. Quer dizer, tem outras ações também sendo implementadas. A grande questão que se pergunta é o seguinte, Luzenor, como é que isso chega para o eleitor? Será que o eleitor está tão confuso assim como imagina, por exemplo, as decisões liminares? O eleitor consegue fazer esse discernimento? Quem é que vai ganhando essa guerra, por exemplo? Lembre-se, nós estamos tratando aqui de uma campanha que está sendo travada, por enquanto, nas redes sociais. A campanha no rádio e na televisão, ela começa em outubro, mais precisamente no dia 9. E aí, Luzenor, o cenário passa a ser outro completamente diferente. A gente precisa ressaltar aqui o seguinte: o candidato José Sarto, ele vai ficar com pelo menos algo em torno da metade todo o tempo da propaganda eleitoral, graças ao grande arco de alianças que ele fechou com os partidos. O capitão Wagner terá um tempo bem menor. Então, não é à toa. Isso tudo tem um cálculo político. O capitão Wagner já quer, na largada, nesta fase da campanha que se dá nas redes sociais, portanto, na internet, fazer essa separação, criar esse cenário de dificuldades, mas sabe que na entrada do rádio e da televisão, esse cenário pode mudar completamente. Então, mostra apenas mais um capítulo do cenário curto, acirrado, que nós teremos nessa campanha de apenas 45 dias. São 7h23. Jornalista Beto Almeida, você volta daqui a pouco para falar com mais detalhes sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, porque eu quero continuar provocando sobre essa guerra
na corrida, na largada pela Prefeitura de Fortaleza. O governador Camilo Santana, você primeiro, Beto, fez referência nessa terça-feira à mensagem distribuída pelas redes sociais em que a candidata do PT, Luiziane Lins, cria vínculos por meio de fotos com o governador Camilo Santana. Camilo e Luiziane estão em lados opostos nas eleições municipais na capital. E o governador Camilo Santana deixou nessa terça-feira, durante solenidade de inauguração de uma nova ala do IJF no centro da cidade, um recado para Luiziane Lins. Você já fez referência a essa parceria administrativa que o governador Camilo Santana faz questão de enfatizar em relação ao PDT, mas tem mal-estar, Beto Almeida, e tem saia justa nessa relação do PT criada a partir da candidatura de Luiziane Lins ao usar essas imagens com o governador Camilo Santana. Claramente, Luzenor, tem uma disputa pela imagem do governador Camilo Santana. Claro, o governador Camilo Santana está bem na fita, como se diz, tem uma alta popularidade e vincular a imagem do candidato, seja ele qual for, a imagem de alguém, de um gestor, de um político que é bem sucedido, que está bem avaliado, é algo que soa positivo. E aí, nesse aspecto, é que vem as dificuldades do ponto de vista legal para o candidato José Sarto do PDT e também o uso que a candidata do PT, Luiziane Lins, faz disso. A Luiziane sabe, Luciano, que não tem esse apoio na prática do governador Camilo Santana. O que ela fez foi, na realidade, gerar um fato político que está rendendo isso, pontos para ela na mídia. Tem dado repercussão, ela tem utilizado o recall que o governador tem. Agora, claramente, a Luiziane sabe que esse apoio prático não vai passar das redes sociais. Ela está explorando isso no Facebook, está explorando, por exemplo, no Instagram, mas não vai passar disso o apoio. E o governador Camilo Santana não vai poder também renegar o uso que ela queira fazer da imagem dele. São do mesmo partido, o Partido dos Trabalhadores. E Luiziane já deixou claro que vai continuar fazendo uso dessa imagem. Tanto é que ainda mantém nas suas redes sociais aquele cartaz dela e do governador Camilo Santana, que, por sua vez, mandou esse recado ontem, durante a inauguração da unidade 2 do IJF, ao ressaltar que esta parceria que existe dele com o PDT não se restringe apenas à questão administrativa, mas à questão política também. Ou seja, na realidade, o deputado José Sarto vai colar, mesmo que indiretamente, essa imagem dele à boa gestão do PDT, do prefeito Roberto Cláudio, que aí é legítimo, ambos são do mesmo partido, mas naturalmente puxando e resvalando para a boa imagem do governador Camilo Santana. Tanto é, Luciano, que os três estão imbricados. Onde o governador vai, está também lá o Sarto e, por sua vez, o prefeito Roberto Cláudio, participando de inaugurações, participando de lives, fazendo visitas a obras, a caminhadas, enfim, há uma relação intrínseca. Então, isso daí é o tipo do embate, Luciano, que vai marcar toda essa campanha eleitoral. O governador Camilo Santana não vai pedir voto declarado, nem vai declarar apoio a Luiziane, vai deixar ser feito o uso do que quiser da imagem dele. Em compensação, ele vai ressaltar sempre as boas características da gestão administrativa do prefeito Roberto Cláudio, que vai ter reflexo naturalmente na campanha do deputado José Sarto. Lembrando sempre, Luzenor, que esta parceria administrativa é o trunfo maior que o deputado José Sarto, candidato do PDT, tem para explorar o sucesso e o bom da continuidade da gestão. Esse é um ponto forte que ele vai utilizar. E diga-se de passagem, eu já disse aqui na nossa conversa inicial, ele tem o seu trunfo maior, que é exatamente um amplo espaço gratuito no rádio e na televisão a partir do dia 9 de outubro, mas principalmente, Luciano, a capilaridade que ele tem com o grande número de vereadores que são candidatos à reeleição e que estão hoje na base aliada do prefeito Roberto Cláudio. Portanto, são vereadores que conhecem os bairros, que entram bem na periferia, que entram bem em toda a cidade, e todo esse pessoal vai estar
trabalhando diretamente para o candidato pedetista. Então, são cenários que não dá para desprezar, são avaliações que têm que ser levadas em conta e os adversários sabem disso. Tudo isso, como se diz, tem método. Os adversários sabem exatamente por que estão atacando, sabem exatamente quais são os pontos que precisam ser atacados no adversário. Tudo normal dentro de um cenário político que em si já é bastante acirrado. São 7h29. Você deu ênfase, jornalista Beto Almeida, a essa disputa polarizada no primeiro momento da briga judicial, nesses primeiros dias da campanha eleitoral na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, aos nomes do Capitão Wagner, do PROS, de Luiziane Lins, do PT e de José Sarto, do PDT. Mas lembrar para os nossos ouvintes internautas que a corrida pela Prefeitura tem mais outros 8 candidatos e nessa lista estão Heitor Ferrer, do Solidariedade, Heitor Freire, do PSL, Célio Sturdat, do PV, Anísio Melo, do PCdoB, Paula Colares, da Unidade Popular, o P, né? Samuel Braga, do Patriota e José Loureto, do PCO. Ou seja, são 11 candidatos que todos estarão na campanha eleitoral, alguns com estruturas melhores e com conteúdos encaminhados para os órgãos de comunicação e distribuídos por meio das redes sociais. Nós vamos continuar falando sobre as eleições municipais, porque daqui a pouco tem também o TSE lança uma nova campanha para atrair a atenção dos eleitores sobre fake news e ainda a decisão sobre a geração do horário da propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão. Daqui a pouco no Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h32. Registrar para os nossos ouvintes internautas que o jornalista Beto Almeida, companheiro da nossa bancada diária no Jornal Alerta Geral, não está presente hoje nos nossos estúdios, mas participa com comentários sobre o dia a dia da campanha eleitoral, do nosso cotidiano, que marca essa largada na corrida pelas prefeituras e com informações que são importantes para você, ouvinte internauta. São 7h32. Estamos nessa segunda etapa do Bate-Papo Político, agora com as informações do Carlos Silva sobre uma nova campanha lançada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na tentativa de sensibilizar os eleitores contra as fake news. A mobilização contra as notícias falsas na campanha das eleições municipais leva a Justiça Eleitoral a buscar novos caminhos de conscientização para os eleitores compartilharem informações verdadeiras. Com essa preocupação, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, lançou nesta terça-feira a campanha Eu Voto Sem Fake, com a expectativa de falar diretamente com o eleitor. A iniciativa busca conscientizar os eleitores sobre o papel que cada um tem na divulgação de informações verdadeiras durante as eleições municipais 2020. A campanha é mais um chamado da Justiça Eleitoral sobre o engajamento dos cidadãos no combate à desinformação. As principais recomendações da campanha aos eleitores são: sigam os canais oficiais do TSE e do Tribunal Regional Eleitoral TRE de seu estado e baixem os aplicativos do TSE como o e-Título, a versão digital do título de eleitor, o mesário, usado para treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições, e o Pardal, criado para receber denúncias da sociedade sobre irregularidades em campanhas eleitorais. Outro importante aliado na campanha será o assistente virtual via WhatsApp, que o tribunal lançará em breve para esclarecer diversas questões sobre o processo eleitoral. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h34. Jornalista Beto Almeida, as notícias falsas entram como uma das prioridades, uma das principais preocupações do Tribunal Superior Eleitoral na campanha das eleições deste ano. O TSE tem lançado campanhas para envolver diferentes órgãos de fiscalização e também os eleitores a participarem mais, a se envolverem mais com o processo eleitoral e a darem as mãos contra essa onda de boataria que permeia
das redes sociais e que marcaram as eleições de 2018. E agora o TSE intensifica ainda mais essa mobilização da sociedade para que nós tenhamos uma eleição, uma campanha mais limpa e com menos notícias falsas. Boas iniciativas, Beto Almeida, que fortalecem o que a gente pode definir como um processo eleitoral democrático, liberdade para os eleitores votarem sem influência de fake news. É exatamente isso, viu, Luciano? O foco agora dessa campanha, Eu Voto Sem Fake, do TSE, o foco é o eleitor. É tentar sensibilizar o eleitor sobre a importância mesmo que ele tem nessa divulgação de informações reais, verdadeiras, né, durante esse processo eleitoral agora de 2020. E principalmente é o TSE chamando o eleitor para que ele se junte aos esforços da justiça eleitoral, dos juízes eleitorais, de quem combate a fake news, né, para, nesse caso, fazer o bom trabalho de combater a desinformação. É claro, Zedó, que é uma campanha válida, que é uma campanha que se merece ressaltar o valor que ela tem. Agora, a gente sabe que nem todo eleitor, dizendo, acessa devidamente as redes sociais e ainda assim tem a devida compreensão da importância dele para tornar esse pleito mais justo, menos desigual. E aí passa por entendimento que o eleitor tem, por exemplo, ao receber uma notícia que ele sabe que é falsa e não passar isso adiante. Sem contar que isso é crime, né, Luciano? Vamos combinar aqui que o eleitor precisa entender que ele, ao dar adiante, um passo adiante, repassando informações que ele recebe nos grupos sociais, de WhatsApp, da família, para os amigos, sabendo que essa notícia não tem uma veracidade, ou desconfiando dessa veracidade, ele sabe que pode estar cometendo aí um crime. Então, é válido. Eu espero que isso traga algum resultado, porque a gente já viu o quanto isso é pernicioso, é ruim, e quanto isso leva a resultados que, no fim, não são satisfatórios, resultados que não chegam a satisfazer absolutamente ninguém. Tomara que a gente tenha um grande aprendizado, Luciano, nesta campanha, diferente do que ocorreu, por exemplo, em 2018. São 7 horas e 37 minutos. Na realidade, jornalista Beto Almeida, o aprendizado foi na eleição de 2018, quando as fake news, as notícias falsas mudaram o destino de muitas candidaturas e construíram uma imagem denegrida de candidatos adversários. Infelizmente, de um lado ficou essa mancha na eleição de 2018 e agora o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, desde o ano passado e neste ano, com as eleições municipais, intensificou essa mobilização com diferentes segmentos da sociedade e aí temos um resultado positivo que neste momento, há poucos dias dos eleitores irem às urnas em todo o Brasil, temos muitas campanhas para que os eleitores tenham ainda mais informações seguras sobre as informações na área eleitoral. São 7 horas e 38 minutos. Jornalista Beto Almeida, os partidos e os candidatos já têm outra preocupação porque vem uma nova etapa da campanha eleitoral que vai envolver ainda mais os eleitores, tanto no interior quanto na região metropolitana de Fortaleza. É a propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão. E o TRE, Beto Almeida, já tem data para definir quais emissoras irão gerar, pelo menos na capital, essa propaganda para os ouvintes e internautas acompanharem o que os candidatos têm a apresentar na disputa por um mandato eletivo. Exatamente isso, Luciano. O calendário eleitoral começou a correr e correndo rápido. Olha só, segunda-feira, a coordenadora da Comissão da Propaganda Eleitoral, tá? A juíza Miriam Porto Mota, né? Ela convocou para, segunda-feira é 5, né? Então convocou para as 10 da manhã uma audiência pública que vai exatamente definir o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que começa no dia 9 de outubro. Essa reunião vai ser realizada lá na Água Fria, Luciano, na Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará. E aí o seguinte, quem foi que foi convocado para essa reunião? Os representantes legais, né, dos partidos políticos, das coligações,
que tem aí, que estão concorrendo, as emissoras de rádio e televisão, que vão definir, inclusive, como é que vai ser a distribuição do tempo, quem vai ser geradora, e, claro, a entidade que congrega essas televisões e os rádios, que é a Acerte. Então, o objetivo da reunião é escolher quais são as emissoras de televisão e rádio que vão ser geradoras do horário eleitoral gratuito. Isso é feito em rede, normalmente é feito um sorteio depois da ordem de veiculação, né, para o primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita, tanto, majoritária, lembrando que neste ano, não vai ter a propaganda naqueles blocos de 10 minutos para os vereadores, tá? Vai ser apenas para o candidato majoritário, portanto, os candidatos a prefeito. Isso de segunda a sábado. E você pode perguntar, e aí, Beto, não vai ter propaganda para o vereador? Vai ter sim. E é nobre, porque os vereadores vão ficar dentro daquele plano das inserções de 30 segundos, né, que até 1 minuto, que são distribuídos ao longo da programação. Não vai ter aquele bloco mais de 10 minutos de manhã e no comecinho da tarde, apenas vai ser para a televisão. Mas aí vai ter que elaborar plano de mídia, essa coisa toda. É uma etapa importante, porque envolve exatamente o auge da campanha, que é a divulgação que é feita nos veículos de comunicação. Então todo mundo fica atento. E aí quando finalmente, de forma oficial, vai ser definido o tempo que cada coligação terá. Vai ser feita essa distribuição, que é tomando por base o número de deputados federais eleitos na última eleição. Então o partido, quanto maior naturalmente tem a coligação, quanto maior tem o número de partidos, e esses partidos têm representatividade nas casas legislativas, maior é o tempo de TV. Lembrando, Luciano, que nem todos os partidos aí, por exemplo, como não tem representação nas casas legislativas, nem todos terão direito ao espaço de TV. Na própria coligação do Capitão Wagner, tem um bocado de partidos, esses partidos pequenininhos, por exemplo, que não terão tempo de TV. São 7h42, já na reta final do bate-papo político. O jornalista Beto Almeida quer inverter um pouco aqui a nossa pauta para falar sobre a área social, porque tem grana do auxílio emergencial a caminho do bolso de milhares de cearenses. Dinheiro que ajuda a manter milhares de empregos, tanto no interior quanto na Grande Fortaleza. Carlos Alberto. O dinheiro do auxílio emergencial, que em uma nova fase começa a chegar ao bolso de mais de 1 milhão de cearenses, deixa confiantes lideranças do comércio. Os lojistas acreditam que com o desembolso do benefício, com parcelas mensais no valor de R$ 300 até o mês de dezembro, a economia se manterá aquecida tanto no interior quanto na Grande Fortaleza, gerando assim expectativas sobre a manutenção de milhares de postos de trabalho. A primeira parcela da extensão do benefício de R$ 300 começa a ser paga nesta quarta-feira. Para a diretora institucional da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, FEComércio, Cláudia Brilhante, o auxílio emergencial é essencial para que o empresário do comércio de bens e serviços se sinta confiante para comprar estoque, apostando nas vendas nos próximos meses. Abre aspas, com certeza o auxílio emergencial salvou a economia do país. O empresário está comprando estoque para vender com a segurança do pagamento do auxílio até o final do ano. Se não fosse a prorrogação, ele não teria essa confiança e ia vender o que já tinha em estoque, porque a interrogação em relação ao que seria era gigantesca. Então, dá essa segurança. Fecha aspas, disse Cláudia Brilhante. Se de um lado o comércio sente o alívio com a liberação dos recursos do auxílio emergencial, por outro lado, milhares de cearenses que, embora com o valor do benefício reduzido, terão até o final do ano a garantia de um mínimo de renda nessa fase da pandemia da Covid-19. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, sobre esse assunto tão importante que o Carlos Alberto nos trouxe, registrar que pelo menos 5,7 milhões de brasileiros estarão excluídos nessa nova etapa do auxílio emergencial, porque passaram a receber salário, tiveram carteira assinada ou estão recebendo benefícios da Previdência Social. É verdade, Luciano. Lógico aí que a gente já comentou isso durante algum tempo, de que muitas pessoas que não deveriam estar recebendo auxílio emergencial acabaram se locupletando, se beneficiando de forma fraudulenta do benefício. Agora,
Isso daí não tem dúvida que precisa realmente ser cortado. Eu acho que até já é tarde. O grande problema que eu vejo, Luciano, é que, por exemplo, nas parcelas extras que começam a ser pagas depois da quinta parcela, quem vinha recebendo, por exemplo, os R$600 que passa a ser, né, nas parcelas extras, R$300, aí sim tem uma injustiça aí, uma certa decisão do governo que vai cortar muita gente. Porque, por exemplo, ele só começa a pagar as extras naturalmente após as parcelas normais, até a quinta parcela. Significa dizer que tem muita gente que vai chegar ao mês de dezembro, Zeno, recebendo apenas uma parcela extra de R$300, outra vão receber, por exemplo, 2. E aí, por que isso? Porque o que foi aprovado, né, para a extensão do benefício do auxílio emergencial, ficou aprovado que não pode passar, ou seja, fazer o pagamento de parcelas se estendendo, por exemplo, para o ano de 2021. Tudo termina em dezembro. Então, chegou dezembro, se você só vai receber uma parcela extra, acabou. Você não vai ter direito às demais. Então, isso vai acabar prejudicando também muitas pessoas. São 7h46, final de bate-papo político. A você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes e até amanhã, se Deus quiser. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço. Tem muito mais informações daqui a pouco com a Lucínia Barbosa.